Nasceu em um coxo coberto de feno, cresceu na oficina com tábuas e pó, exemplo singelo de vida e conduta, talhava madeira raspando em chão, ainda criança no tempo ensinava e viu o invisível sem nunca estar só. Jesus, perfeito modelo de amor, sinto aqui a sua presença em mim. Jesus, perfeito modelo de amor, sinto aqui a sua presença em mim, em mim. No velho Jordão, com as mãos de Batista, cumpriu-se a justiça do bom Galileu. Em recolhimento no sol do deserto, venceu sua luta e nunca cedeu. Falava sereno da nova chegando, alegres notícias do reino de Deus. Jesus, perfeito modelo de amor, sinto aqui a sua presença em mim. Jesus, perfeito modelo de amor, sinto aqui a sua presença em mim. Em mim. Em sua jornada de amor e justiça, curava as almas o servo pastor. Na cruz do madeiro de facas e pregos, deixou seu consolo diante da dor. O guia das eras em todas as vidas, prossegue conosco na senda do amor. Jesus, perfeito modelo de amor, sinto aqui a sua presença em mim. Jesus, perfeito modelo de amor, sinto aqui a sua presença em mim. Em mim. Olá, Edgar, boa noite novamente. Olá, Alexandre. Muito bem. Alegria estar aqui com você, viu? Muito bem-vindo. Nós falamos agora, né? Era para estar a gente começando hoje as presenciais, justamente programamos o Edgar para a gente começar o ano. Aliás, quase todo ano, né? Nós começamos sempre com você. E, infelizmente, nós resolvemos, falamos com o Edgar na semana passada, nós não voltamos e não voltaremos, provavelmente nem em janeiro nem em fevereiro, até já avisamos todos, né? Mas é uma alegria. Só avisar, esse é o grupo BCS. Estados Unidos vai estar com a gente quinta-feira. Quem puder acompanhar, 7h30, eles vão estar aqui com a gente. Perfeito, lindo. Não, são umas figuras super agradáveis, umas coisas muito boas. E aí eles vão estar agora na quinta, eles vão estar com a gente. Tinha marcado ano passado,
Eles estavam no Brasil, mas estava tudo parado, né? A gente marcou para esse ano o online mesmo. Mas, Edgar, bem-vindo novamente, é uma alegria, mesmo não sendo presencialmente, aqui do nosso salão. Pelo menos a gente mata um pouquinho da saudade, pelo menos aqui no vídeo, né? Sim, o papo é sempre ótimo, né? Então, de certa forma, a gente está junto, né, Alexandre? Então, é um contato, ele é muito válido, ele acaba sendo produtivo também, e agradeço muito o convite, viu? Sempre muito bom. A Ana fugiu, né? Que era para ela estar, você falou e ela fugiu, mas está corrida. Essa semana, como nós estamos voltando às atividades, ontem nós fizemos o Chico e eu com o Fernando, aí eu fui para Araraquara com os meninos lá do Redenção, acabou 10 e pouco, ainda tinha gente aqui no atendimento fraterno, então está correndo. Mas ainda bem, né? Tá tudo assim. Sem dúvida. E, Edgar, o tema que você propôs, até te mandei mensagem para a gente conversar e tal, acho extremamente pertinente, né, para o momento em que vivemos, né? E para quem não acompanhou, a gente publicou desde ontem, o Edgar sugeriu a gente conversar um pouquinho sobre a cura. A cura. Então, vamos começar por esse assunto, eu acho. E participem, né, já que é um bate-papo, por favor, comentem, perguntem, que o Edgar responde. Responde. Na verdade, quando colocam alguma questão, né, Alexandre, eu acho muito interessante, porque assim, a pergunta, a colocação da pessoa me faz entender um pouquinho o mundo que a pessoa vive, a forma como ela entende as coisas, o mundo, a visão, o que está acontecendo dentro dela, e eu tenho muito interesse por isso. Né? Porque, às vezes, a colocação ela remete para um ângulo da conversa que eu não tinha pensado, que eu não tinha abordado, né? Que eu não tinha falado nada. Então, é muito enriquecedor. Então, eu espero que o pessoal realmente coloque. Claro que você estando aqui, eu já fico tranquilo, porque você coloca as suas também. Então, isso já me anima bastante. Né? Mas você sabe que isso que você falou, a gente comentou isso bastante ano passado, né? E acho que é inevitável, nós conversamos bastante disso, o ano retrasado e o ano passado, né? Que esse formato de mais gente participando, não só no online, mas mesmo, eu acho que vai mudar muito, né, Edgar? Inclusive o presencial. Eu acho que as pessoas vão se sentir mais à vontade para esse tipo de interação que hoje nós temos nas redes, né? Sim. E muito disso mesmo, né? Eu acho que primeiro pela falta, né, da gente não ter o presencial, as pessoas se sentirem realmente dentro da situação, mas principalmente isso, eu não sei para você, eu queria que você falasse disso também, e é muito disso que você falou. Normalmente, quando a gente faz a palestra, 40, 50, uma hora, você acaba expondo aquilo que você preparou, que você viu, que você entendeu, e o André Tarifa me falou outro dia uma coisa que eu tomei um susto e eu mudei a minha concepção num dos estudos da Revista Espírita do ano passado. Ele falou, Alexandre, a gente vê toda hora, né, se a gente procurar no Google, a visão da cura, a visão espírita da cura, a visão do cristianismo, a visão espírita do cristianismo, a visão espírita do gente, eu não tenho coragem, não. O máximo que eu posso falar é a visão do Alexandre, do André, lendo aquilo, me dá uma visão disso. E eu falei, olha, porque a gente vê muito disso, né? E a gente acaba prendendo nisso, né? Você tem aquela, se enxerga daquela maneira, prepara e passa, né? E às vezes, para muita gente, está olhando e fala assim, não tem nada a ver comigo isso daí, né? Exatamente. Não, é bem colocado, né? É muito complicado a gente falar em nome do espiritismo, né? Muito complicado, né? Kardec teria essa condição e essa autoridade, mas nós, poxa... E ainda assim não fazia, né? Então, exatamente, muito bem colocado. Bem, olha, a própria Organização Mundial de Saúde, há alguns anos atrás, redefiniu a cura e colocou a cura como sendo algo muito além de uma questão do corpo. Né? Ela fala de saúde mental, né? Ela fala de saúde afetiva, emocional e física. Né? Então, nós precisamos ter essa concepção também. A quantidade de doentes na população humana, ela é brutal. Brutal. E eu não estou me referindo apenas àqueles que não frequentam os hospitais ou não compram medicamentos nas farmácias. Né? O fato de nós não termos
uma saúde mental ou termos sérios problemas afetivos, indicam que não estamos saudáveis, né? Então, quando eu pensei no tema cura, eu não estava me referindo pontualmente à pandemia. Aliás, esse tema podia acontecer em qualquer época da humanidade, eu diria, né? Daqui para trás. Daqui a alguns séculos, eu espero que isso seja só histórico, né? Mas nós estamos doentes há muito tempo. E eu quero contar uma coisa até particular que foi muito interessante. Eu faço um tratamento homeopático por conta de uma leve alergia que tenho, e já faz 2 anos que eu faço o tratamento. E eu falei para o meu médico, falei, puxa, está demorando para sarar, né? E a resposta dele foi de uma sabedoria que diz muito respeito ao que nós estamos falando hoje. Ele disse assim, você demorou muito mais tempo para ficar doente. Olha só, gente. Quantos anos eu demorei? Durante quantos anos eu fiz uma série de coisas, que eu nem sei quais, tá? Que acumuladas geraram a minha alergia. Certo? Quantos anos o meu corpo, o meu psiquismo, as minhas energias lutaram contra alguns pensamentos, algumas atitudes de desequilíbrio que culminaram num desequilíbrio físico? Não tenho a menor ideia. Então é possível que eu esteja construindo esta alergia, podemos chamar de doença, há 30 anos, há 40 anos. Um pouquinho a cada dia. E eu nem me dei conta disso. E aí teve que a doença, o desequilíbrio se tornar óbvio, se tornar impossível de não ser percebido, para que a minha consciência, para que eu me desse conta de que havia e que há alguma coisa errada. Né? Então, o comentário do médico foi muito sábio. Ah, mas fazem 2 anos que eu ainda estou tratando. Mas talvez você tenha demorado 30 para acumulativamente ficar doente. E para aparecer, né, Edgar? E aí a sorte ainda é que ele apareceu no corpo físico de uma forma exposta, né? Sim. Porque quanto tempo mais que poderia isso causar outros danos, né? Que depois, com certeza, a gente vai falar que são os emocionais. Né? Exato. Então, é muito sério. E aí eu volto, só para a gente ficar no plano material dessa conversa por enquanto, eu volto lá no Hipócrates, lá no grego Hipócrates, que é o pai da medicina, e conta a história de que quando ele tinha lá, estava vivendo e tinha os seus discípulos, e chegava algum doente, e para orientar os seus discípulos, futuros médicos da época, ele perguntava assim, pergunte ao seu paciente que quer a cura se ele está disposto a parar de fazer aquilo que o deixa doente. É de uma sabedoria descomunal, porque a visão do pai da medicina, e não que a medicina tenha essa visão hoje, infelizmente, o pai da medicina dizia o seguinte, quem causou a doença foi o paciente. E não adianta nada eu dar remédio para ele, porque se ele continuar fazendo o que ele fazia para ficar doente, ele vai continuar doente. Tá certo? Então, essa pergunta que ele fazia aos seus discípulos precisa repercutir para nós hoje. O que cada um de nós estamos fazendo que me deixa doente? E isso está, Alexandre e todos, profundamente alinhado com a colocação do Cristo, que após essa colocação, ele inaugura a era, a lei do esforço, cada um terá segundo as suas obras. Jesus não estava se referindo às obras boas apenas, ele está se referindo a tudo que a gente faz. Né? Os nossos atos, e olha, vou além, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estão criando coisas. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, em Ação e Reação, na maioria de seus livros diz isso. Emmanuel também diz isso. Nós somos co-criadores. Nós, filhos de Deus, com um potencial divino gigantesco, estamos criando o nosso destino.
através do que a gente pensa, sente e faz. Então, Hipócrates está alinhado com Cristo nesse sentido. Então, o que a epidemia, o que o Covid veio ressaltar? De que nós somos construtores também. Perfeito. Nós somos construtores também dessa epidemia. De alguma forma, coletivamente, o conjunto das nossas ações gerou as condições para que essa epidemia aflorasse e permanecesse. Né? Então, esse é o assunto diário, né? A Covid é um assunto diário, transformou e transforma a nossa vida, o nosso dia a dia, mas a gente não deve se preocupar apenas com as medidas de segurança clássicas, isolamento, máscara, lavar a mão e vacina. A gente precisa aproveitar e se perguntar o que eu preciso fazer para me curar realmente. Porque a vacina, ou quando eu tomo um remédio, quando eu faço uma quimioterapia, eu não estou de fato curando, porque a causa está em mim, como ser, como espírito, como alma. Então, só há uma cura, que é a cura do meu pensar e do meu comportamento. Então, esse precisa ser, Alexandre, o nosso ponto de partida dessa conversa, mas também de uma mudança de postura. O Cristo, quando ele disse ame, quando ele disse perdoe, quando ele disse me siga, ele não estava fazendo um comentário religioso, como muitos de nós pensamos. Ele não estava querendo seguidores, evidentemente. Ele estava nos dando uma orientação terapêutica, medicinal, biológica, que atinge o cerne da questão, que alcança a causa raiz de 100% dos nossos problemas, 100% das nossas questões, dificuldades e dores. E ele não estava fazendo isso porque ele precisava, mas porque nós precisamos. Não é um favor ao Cristo segui-lo. Ele não precisa de nós. E nós continuamos sempre tentando atacar o efeito, né, Edgar? Isso que você acabou de falar, quer dizer, a gente, em momento algum, se preocupa com a causa. Mesmo na pandemia, para a gente evitar falar tanto só sobre isso, como nós falamos um ano e meio, mas a pandemia nós falamos isso lá atrás, né? Nós continuamos conversando, discutindo sobre o efeito, né? Ninguém se preocupou em realmente atacar e resolver o problema, né? E quando a gente pega uma frase forte, e eu já ouvi muita gente falando, nossa, mas será que foi Chico mesmo? Que é exatamente isso de Hipócrates, né? Você quer ser curado? Antes de tentar fazer qualquer tipo de coisa, Sim. Eu preciso perguntar se quem está doente quer ser curado de verdade, né? Porque nós continuamos fingindo, né? Sim. Nós gostamos do vitimismo, né? Da história. O doente é muito bom ficar doente, né? Para mim, em muitas situações, né? Eu viro coitadinho, eu viro coitado, eu fico deitadinho, e principalmente quando surgem problemas, né? Uhum. Quantos que nós conhecemos que na hora do aperto, nossa, me deu uma crise de qualquer coisa. Sim. Porque eu preciso alguma coisa precisa diminuir o outro lado, né? Então, aí e muita gente já questionou isso, mas será que Chico falou mesmo tão duro assim, né? Mas é exatamente do começo da conversa quando você fala de Hipócrates, né? Realmente você está buscando a cura ou nós vamos continuar tratando como paliativo, né? Ai, Deus. Você já foi na veia, né? Isso é ótimo. Esse é o grande X, né? O grande X. A vida não pode ser enganada. Não tem jeito. Né? Enquanto a gente brincar de viver, então, e brincar de viver é viver uma ilusão, é tentar enganar a vida, é fazer cena, é não encarar as coisas de frente, muitas lágrimas surgirão ainda. Você disse bem, quantos de nós trabalhamos ou exageradamente ou nos envolvemos em atividades de forma exageradamente além do equilíbrio,
porque acha que deve, porque acha que precisa, porque senão vai cair uma culpa, vai ser criticado, etc. e tal. E aí, quando aparece uma doença, fala, ai, graças a Deus, porque agora tem uma desculpa, não sou eu que quero, olha, eu não posso. Né? Então, mas está brincando, não é a verdade. Já eu gostaria de ter parado, ter feito diferente há muito tempo. Então, a gente tem medo de se posicionar, porque por trás tem uma carência afetiva imensa que faz com que a gente acredite que precise viver de forma a que os outros aprovem. Né? A Então, Adriana, a Adriana fez uma pergunta interessante que eu já ia deixar mais para o final, mas já vamos direto, então. Né? Às vezes, enfrentar uma doença já é um processo de cura, né? Ela está afirmando e perguntando. Depende de como a gente enfrenta, né, Alexandre? Tá? Porque, se você pensar, quase 99% dos doentes enfrentam a doença, vão ao médico, fazem as cirurgias, tal. Mas isso não é enfrentar. Enfrentar é uma postura interior, muito relacionada ao que você acabou de dizer, onde a pessoa está realmente disposta a encontrar a causa verdadeira, e não a causa que os médicos dizem. Ah, não, é um problema de alimentação. Não é. Não é. Não é só isso, pelo menos. Né? Então, assim, o que é estar disposto? Nós estamos dispostos a encontrar, a detectar os nossos comportamentos. E aí, comportamento, entenda-se, agir, sentir e pensar, que estão em desacordo com a harmonia divina. É isso. Nós estamos dispostos a parar de culpar o mundo, a vida material e as pessoas dos desequilíbrios que nós sentimos. E quando eu falo de desequilíbrio, eu vou ser super extremista agora. Eu estou me referindo ao simples, ao mais simples dos aborrecimentos de um dia. Ao mais simples. A menorzinha das dores íntimas que a gente... A menor das contrariedades que a gente sente num dia. A contrariedade, o incômodo, tá? Ele está sinalizando para você que existe algo ali para você educar. Ah, mas a pessoa errou. Problema dela, que ela errou. O seu problema é o que você sentiu. Então, esse é o X. Enquanto a gente colocar na causa alguma coisa que não seja exclusivamente você, tá certo? Você está enfrentando a doença de uma forma ainda cheia de ilusão. Eu sempre uso o exemplo, né, todo mundo, principalmente para nós, espíritas, né? Quando nós saímos ou vamos fazer um atendimento fraterno, invariavelmente, ou boa parte, quando chegamos com a notícia, né, do desencarne de alguém, principalmente para alguém próximo, olha, teve um câncer e passou por, nossa, sofreu, hein? E muitos de nós espíritos falam assim, nossa, mas se sofreu, então está tranquilo, porque já purgou. E a minha discussão sempre foi essa, quer dizer, depende. O simples sofrimento, e ainda nós estamos ainda equivocados, andando e gatinhando nesse sentido, de que nós ainda nos iludimos ou tentamos comprar a ideia e vender de que o sofrimento puro e simples resolve o problema. Não resolve. E eu sempre digo isso, quer dizer, depende. Eu passei pelo câncer com dores terríveis e xingando até a 30ª geração, para mim não me serviu de nada a dor. Sim, serviu para aumentar os meus problemas e os meus débitos em relação ao meu equilíbrio emocional e moral. Agora, se eu entendi que essa doença realmente, talvez, ou com certeza veio com um objetivo claro de algum tipo de aprendizado, e caminho para isso, aí, peraí, então a doença serviu, indo de encontro com o que a Adriana tinha perguntado. Né? É simples assim, eu acho que é do que você respondeu para ela, né? Depende de como eu passo. Depende do que essa lição está vindo me mostrar e de como que eu estou executando ela. Né? Perfeito, Alexandre. E a medida é muito simples. A questão não é quanta dor eu senti, a questão é o quanto eu aprendi. De que eu aproveitei. Mas 10 anos, aprendeu alguma coisa? Isso. Porque a dor, a gente precisa entender
eu gosto de brincar, ela está no final da palavra despertador. Porque ela só serve para nos chacoalhar, gente. A dor não tem uma função punitiva, ela tem uma função educativa, e ela mostra o quanto nós estamos submersos no adormecimento, na ilusão de que a vida é diferente da realidade colocada por Jesus. Então, nós precisamos de mais dor quanto mais duro for o nosso coração. Quanto mais resistência, aí eu estou falando de dureza, não entendam dureza aí como perversidade, como sendo maldade, nada disso. Eu estou falando de nós precisamos de mais dor, quanto mais resistente nós formos, a ideia de que nós precisamos nos alterar, nos educar. É só isso. Então, no final das contas, quase todos nós temos um coração duro porque nós precisamos, temos resistências fortes, é essa a simbologia, porque nós precisamos de mais dor. Entendeu? Agora, você pode virar para a dor e falar, dor, calma, eu já entendi. Fica aí, não se aproxime, não precisa, já entendi tudo, pode achar que eu vou sozinho. Sabe aquela coisa? Então, é aquela coisa que a mãe faz. Você vai para a escola no chinelo ou por espontânea vontade? Aí você decide. Pelo menos Se no vai, chinelo. vai, né? Mas vai. No chinelo, claro, estou falando de 30 anos atrás, nada agora, né? Agora nós estamos tudo presos. Agora está preso. Então, assim, que nós vamos, você disse bem, nós vamos. Porque vai doer muito se não formos. Nós podemos não ir dentro da nossa liberdade, nós podemos. Mas isso implica que nós continuaremos a plantar tristezas, né? Então, a grande questão que a gente precisa colocar para a gente mesmo, sabe, se olhar no espelho com sinceridade, Alexandre e todos. Eu quero parar de sofrer. E eu vou fazer uma outra pergunta tão importante quanto essa. Porque só não sofrer é muito pouco, sabe, Alexandre? É muito pouco. Ninguém pode querer apenas parar de sofrer. Eu acho que a nossa vontade, o nosso sonho tem que ir na direção de querer ser feliz. Então, 2 perguntas. A primeira, que eu já fiz. Eu quero mesmo parar de sofrer? Na frente do espelho. E a segunda, tão mais estimulante. Eu quero ser feliz de verdade. De verdade. Eu quero ser feliz por mim, por conta própria, não porque alguém fez, não porque aconteceu tal coisa, não porque... Por conta própria. Porque eu mereço ser feliz? Essa é a pergunta. Senão, fora disso, a gente está brincando de viver. A gente está fantasiando uma vida, tentando negociar com o divino, né, Alexandre? Aí eu vou fazer essa caridadezinha aqui sábado de manhã. Acho que tá bom, né? Tá bom. Com isso eu já me livro do umbral. Esquece. Esse tal da bônus hora aqui, infeliz hora que descobriram essa moeda aí complicou a vida de todo mundo. Mas, essas trocas ainda, né? Então, complicou porque o pessoal não entendeu direito, porque o bônus hora só conta depois de 8 horas de dever cumprido. E quando feito com vontade, né? Bem feito com vontade. Então, a gente pensa que está acumulando bônus hora, não, está só cumprindo o básico. Ou agravando, né? Fingindo que está tudo certo. Isso. Ai, gente, por isso que eu acho que o fundo do poço, você talvez já tenha me ouvido falar isso, Alexandre, o fundo do poço é tão bom. Sabe, quando você chega no fundo do poço, você não tem mais saída, quando todos os seus recursos já foram, você está com a roupa do corpo, não no sentido financeiro apenas, mas assim, você está no chão. Às vezes a gente precisa tanto estar no chão, porque aí depois de você ter perdido tudo, eu não estou falando financeiramente de novo, você está acabado, tudo custa pouco. Aquilo que era um sacrifício fazer... Onde que eu faço? Quando que eu começo? Né? Porque muda a perspectiva de ganho e de perdas. Né? Então, a cura
é essa. A cura é essa. Esse, É você estar disposto a aprender. nesse sentido da cura, Edgar, eu lembro que, não sei se começo do ano passado, no final de 2020, que agora outro dia até estava pegando para ver o que, não mais sei se é 2019, 2020, virou um rolo na minha cabeça, essa história do online, que eu não sei, mas acho que é 2020. Acho que o primeiro bate-papo que nós tivemos com o Sérgio Chessi, que virou um grande parceiro da gente, faz trabalho juntos e tal. Perfeito. Eu lembro que um dia no bate-papo, ele falou uma coisa que eu falei para ele que eu vou que nem todo mundo faz. Ele falou, a frase é minha agora, já tomei posse. Ele não registrou, então... Já foi. Que num bate-papo, ele deixou sair, não foi nada programado. Eu percebi que não estava nada programado. Mas ele falou uma frase que me marcou muito e acabou me servindo para muita coisa. Que, muitas vezes, ele falou desse jeito, muitas vezes a doença é a cura. Nós é que ainda não entendemos. Nós ainda que somos reclamões demais em relação a isso e não queremos olhar dessa forma. Porque, normalmente, a doença para nós, é o que nós falamos agora há pouquinho, é a justificativa para um monte de outras coisas, né? E isso me marcou tão forte, porque a gente tem uma dificuldade grande de enxergar isso, né? Mesmo nós espíritas tentando entender um pouquinho desse processo de causa e efeito e tudo mais, mas como assim, né? Como é que minha mãe teve um câncer? Nossa, e a primeira coisa que você pensa, espírita, nossa, era ruim, hein? E era. Mas tudo bem, mas não precisava pensar nisso. Mas é a primeira coisa que nós pensamos. Nossa, mas então a causa de efeito, ela deve ter sido muito ruim para ter passado, né? Nisso que eu acho que nós somos muito infantis. É isso que eu falei para o Sérgio no dia. Eu falei, Sérgio, essa frase ela é tão forte e de uma profundidade para todas as nossas atividades, e não estamos falando só de cura de corpo físico ou de doença de corpo físico, né? Que me assustou demais e me fez repensar um monte de coisa nesse sentido. Fantástico, Alexandre, fantástico. Ô, Alexandre, você me abriu um caminho para eu falar uma coisa que eu acho bastante interessante. Quando a gente fica doente, a gente fala assim, Deus vai me amparar, né? Sem dúvida que vai. Mas eu quero colocar uma outra perspectiva. O amparo do... que está muito alinhado com a frase que é sua agora. O amparo do Pai... Eu registrei. Registrou. O amparo do Pai é a doença. A gente pensa que o amparo do Pai vai ser para a gente atravessar a doença. Sem dúvida que também há este amparo. Mas há um amparo anterior. Nós precisamos daquela doença. Ela é a alternativa do Pai, o remédio que o Pai nos deu para o nosso jeito de ser doente. Então, olha só, claro que eu não estou falando isso para que ninguém fale assim, bem, então eu não vou fazer nada a respeito dessa doença. Não, não. A grande coisa que nós temos que fazer, que está unicamente nas nossas mãos, é o que eu vou começar a fazer diferente para ficar curado. Fazer, eu indico, de novo eu falo, é comportar-se, sentir e pensar. Principalmente sentir e pensar. Essencialmente sentir e pensar, porque é a base do agir, né? Então, por isso que a gente precisa continuar afirmando, Alexandre e todos, que o que está acontecendo com a gente agora, e eu estou falando com cada um de que me ouve, falando para mim mesmo, é o melhor que poderia acontecer conosco. Dentro dessa lógica, uma vez eu estava numa casa espírita, nem sei onde foi. E eu falei isso, e eu falei assim, por exemplo, se eu sair da casa espírita agora e quebrar a perna, eu vou ter que dizer para vocês que foi a coisa mais importante que aconteceu hoje. Foi tudo que eu precisava. E é por isso que eu tenho que agradecer por tudo. Porque eu preciso entender, dentro dessa lógica de raciocínio, que se eu quebrei a perna, eu preciso aprender algo relativo a isso. E isso é muito importante, porque, olha só, gente, quando nós aprendemos alguma coisa, nós aprendemos para sempre. Integra-se ao nosso espírito, começa a fazer parte de mim, eu mudo a minha natureza. Então,
Nós precisamos desesperadamente, Alexandre, olhar para aquilo que a gente chama de tragédias e dificuldades e abraçar essas coisas, acolher essas tragédias, sabe? E eu li um texto, há algum tempo atrás, que colocou que... lembrou a colocação de Jesus que a gente precisa amar os nossos inimigos, certo? E esse texto coloca que muitas vezes a gente entende a doença como sendo a nossa inimiga, não é? E eu uso palavras relativas a isso. Eu vou lutar contra a doença, eu vou combater o vírus, combater o tumor, né? Eu vou colocar um exército de células amigas para lutar contra. É assim que a gente fala. Sempre um conflito, sempre uma luta. E aí ele pega essa forma de ver e relembra o amar os nossos inimigos. Nesse instante, na nossa concepção, na nossa realidade íntima, o remédio, que é a doença que você colocou, está sendo considerado como sendo a nossa inimiga. Como que a gente faz para amar, então, a doença, já que a gente tem que amar os nossos inimigos? Quando a gente considera que esse inimigo é o nosso salvador. É o mestre, é o professor especialista designado pela bondade divina para vir nos ensinar alguma coisa. Porque todos os outros professores a gente ignorou. Porque a gente ignorou o amor do mestre Jesus. Nós ignoramos as orientações que vieram antes da gente ficar doente. A gente ignorou solenemente, por escolha. Então é preciso, em nosso benefício, que venha um mestre bem mais insensível, porque a doença, ela não está nem aí com a gente. Aí eu estou chorando, problema seu. Ah, está doendo, problema seu. Mudou toda a minha vida, problema seu. Eu vim aqui para que você mude a sua vida. Esse é o objetivo. É justamente esse o objetivo, né? Para que você pare de fazer tudo que te deixa doente. Olha só aonde nós chegamos, Alexandre. Jesus, talvez dentro dessa ótica, também nos disse: ame tudo aquilo que te cause dor. Olha a loucura que é isso. E aí, como que a gente prossegue diante dessa? Mas, Edgar, isso que você falou tem duas reflexões. Uma que você fez, que eu vou deixar, até achei que você fosse dar esse exemplo, mas eu dou depois. Mas é muito do que nós passamos a nossa vida inteira em relação a tudo, né? Aos pais, aos próprios professores, que a gente quiser levar para os professores, principalmente do começo, né, da nossa vida, nós gostávamos dos bonzinhos. Nós sempre gostamos, né? Ontem, nossa, estou emocionado, até fiz o texto semanal para a tia Denise. Na verdade, ela é ajudante da professora de primeiro ano. Olha. E a história toda muito, assim, muito engraçada. E ontem ela mandou uma mensagem e falou: olha, eu perdi os contatos, perdi meu telefone, e eu não tenho mais. E aí me mandou um áudio de 2 minutos e meio, eu chorei uns 45 minutos. Mas e aí, isso que você está me falando, remeteu muito a isso. Mas a gente gostava da tia Denise. No texto até coloquei, falei, coitada da professora do segundo ano, que já cobrava um pouco mais do que aquele que nós chegamos de mãozinha dada e que precisava, naquele momento, realmente desse carinho, estava entrando no primeiro ano de escola, mas a do segundo ano já cobrava um pouco mais. E até citei isso no texto de quinta-feira. Falei, coitada da tia Terê, porque a gente odiava a tia Terê. E ela estava cumprindo com a obrigação dela, que era fazer com que a gente acelerasse o processo. Sim. E aí vai muito de encontro com isso que você falou, me lembrou muito disso, quer dizer... E a gente falava isso quando técnico, né? Eu falava para os meus atletas, meu amigo, o dia que eu parar de reclamar, o dia que eu parar de cobrar, está na hora de você se preocupar, porque aí eu já não me preocupo mais, eu não quero que você cresça. Para mim, se você melhorar ou piorar, não faz mais parte da minha preocupação.
Perfeito. E eu acho que a doença, as dificuldades, ou o próprio Jesus, como você diz, vem me dar justamente disso. Olha, estou dando todas as oportunidades para tentar aprender. A hora que eu parar de me preocupar, é a hora de você se preocupar, porque aí agora vai ter as perninhas mesmo. Eu estou tentando ajudar aqui. E não vai, né? Você não vai. Então, como é que faz, né? Que exemplo fantástico, muito bem lembrado, Alexandre. A gente tem essa situação ali desde criança. Sim. Né? E olha, isso sabe o que significa? Sabe o que eu posso concluir disso? Eu posso concluir, Alexandre, que, bem, graças a Deus, Deus nunca vai desistir de nós. Né? Então, ainda bem, né? Mas então, quando eu fico doente, Deus está preocupado comigo. Quando eu quebro a perna, né? Quando eu sofro um acidente, etc., quando acontece alguma coisa, quando eu perco o emprego, não sei. Quando eu pego Covid, quando eu pego gripe, quando eu pego qualquer coisa, Deus está preocupado comigo. Se preocupando. Tá. É isso que eu te falei, que a relação, para mim, é muito próxima disso. Quer dizer, olha, eu estou preocupado, então eu vou te dar mais um toque de que eu estou aqui mesmo. Ó. Você não acredita? Peraí. Vai. Né? E a gente fica patinando nisso. Mas o exemplo que eu ia te dar, que eu achei que você fosse comentar, é uma coisa que também eu comento muito. Que a gente ouve diariamente, né? E um dos meus irmãos é católico, e eu escuto isso e até hoje me marca muito. Deus te acompanhe. E aí um dia você, numa palestra aqui, você comentou isso, fez um comentário, e isso me marcou muito, que é exatamente isso. E você fez exatamente o exemplo que você usou fez. Se eu sair daqui agora, você me falou, Deus te acompanha, eu sofri um acidente, desencarnar não estava comigo? Claro que sim. Mas eu acho que no nosso íntimo, e eu acho que foi esse o seu objetivo, nós imaginamos que o fato de eu falar Deus te acompanhe, sim, não vai te acontecer nada se ele estiver junto. Quer dizer, então, se acontecer alguma coisa, naquele momento ele deu uma piscada e já era. Quer dizer, aquela hora ele não estava. Né? Mas essa infantilidade nossa, nessas divagações que nós temos em relação a isso, é que eu acho que falta, né, Edgar? Né? De entender justamente isso. Quer dizer, que esse comentário que você fez agora, ele está falando, estou preocupado, né? O exemplo que eu dei quando eu era técnico é esse, quer dizer, chegar uma hora realmente que eu perdi o paciente, não quero mais saber. Mas o pai não é assim. E aí a gente fica olhando e fala assim, então está preocupado mesmo, porque, aliás, ele está preocupado, porque não para de jogar problema também, né? Ele está bem preocupado. Porque, veja, a gente precisa entender que a vida, aí a vida com V maiúsculo, né? A vida, para mim, é o espaço e é o tempo onde nós existimos. Ela é eterna, né? Ela é imortal, melhor dizendo, né? Então, ninguém sai da vida, ninguém tem autorização para sair da vida, certo? Porque a gente não morre mesmo. Bem, a vida ela tem um objetivo claro, inclusive está em Kardec. Ela vai nos fazer ser felizes. Ponto. Mas eu não quero, problema seu. É que nem a mãe para a escola, você vai, entendeu? Você tem que decidir que jeito que você vai, mas você vai, entendeu? Então, de fato, tudo é bom. Não há nada indevido. Nada indevido. E aí, Alexandre, quando você falou de vai com Deus e aí acontece o acidente, quando é que nós, inclusive nós espíritas, vamos parar de achar que a morte é algo ruim? Não é, Alexandre? O que tem de ruim na morte? A gente vai voltar para casa. Não é bom voltar para casa, gente? A gente vai voltar para casa. A gente vai sair dessa prisão que nos limita, que que dificulta uma série de contatos com outras pessoas, porque a gente não consegue enxergar um monte de gente, certo? Né? A gente vai sair dessa prisão, a gente vai viver mais livre. A gente vai ter acesso a mais informação sobre nós, vamos ter uma consciência mais ampla. Qual é o problema de morrermos? A gente precisa trabalhar isso. Eu vejo que é óbvio que eu não estou defendendo que ninguém se mate, é óbvio,
e nem desvalorizando a vida encarnada, de jeito nenhum. Ela é preciosa, porque eu falo que o corpo físico, ela é meu uniforme que me permite estar nessa escola. Essa escola é muito rígida, só entra com uniforme. Entendeu? Na minha época era assim também, na sua acho que também, né? Sem uniforme fica em casa, né? Nem não passa da porta. Aqui é assim. Então esse uniforme é precioso, mas quando ele estraga, eu volto para casa. Ah, mas e depois para voltar? Eu tenho outro uniforme. Uniforme, à disposição, milhões de uniformes, não tem problema. O pai jamais vai nos negar aprendizado. Então, esse é um trabalho que nós precisamos fazer intimamente, né? Falar mais da morte, educar os nossos filhos para irem em velórios, para dizer sobre eles sobre isso, levar os nossos filhos, quando eles tiverem idade, aos hospitais, porque são realidades importantes e educativas, e que se a gente afasta as nossas crianças dessas situações, quando elas forem viver, e elas viverão essas situações, indiscutivelmente, inevitavelmente, elas não sabem o que fazer. Né? Então, veja, Alexandre, de quanta coisa a gente precisa se curar. A começar, a gente precisa se curar dos pensamentos pequenos que a gente tem. Dos pensamentos de escassez, dos pensamentos de culpa, dos pensamentos de castigo. Porque nada existe, nada disso existe na relação que o nosso Pai de amor tem com cada um de nós. O câncer, o acidente, o desencarne não são punições, são necessidades educativas que nós temos. É muito diferente a perspectiva. Ah, então eu estou sendo punido? Não. Então ele gosta de mim? Ama. Então ele cuida de mim? Infinitamente. Ah, mas e quando eu fico doente ele me esqueceu? Não, ele te lembrou melhor. Né? Ele está cumprindo o papel dele. Ah, mas e se eu chorar muito? Ele vai entender e vai continuar cumprindo o seu papel. Né? Então, não é mais simples, Alexandre, assim? Eu acho que nessa linha que você falou, a gente tentar entender. Aliás, primeiro, perder o medo de morte e de morto que nós temos. Né? Medo essa também. Das duas coisas, nós temos 1 quilo de medo, de um como de outro. Mas eu acho que muito ainda, Edgar, está enraizado nisso, nessa sensação de que quando eu estou mal, por qualquer motivo que seja, por uma doença no corpo físico ou emocional, que hoje nós estamos vivendo um absurdo em relação a tudo isso. O Paulo Fernandes, acho que eu vi alguém dando um oi para ele, deve estar aí, e a gente sempre conversa muito disso, quer dizer, principalmente essas emocionais, nós espíritas, e com uma vastidão de informações que nós temos, quer dizer, sabemos, então, que não é a causa, o que nós estamos passando, quer dizer, mas nós ainda continuamos nessa infância, nessa infantilidade, de nos proteger de nós mesmos em relação a isso. Quer dizer, de ser o coitado de novo, né? De falar assim, mas eu estou sofrendo tanto, não é possível que ele está fazendo isso para que seja bem para mim. Ou, e aí vai sempre eu acho que é a dor mais dolorida, como está aí a Conceição, e a gente sempre fala isso na palestra de Pedro, gente querido, como é que você chega para uma mãe e fala, olha, o melhor que tinha para acontecer era você devolver sua filha? Não fala. Então, certo? Mas não é verdade. Então, não é hora de falar. É o que eu falo sempre na palestra. Falo, olha, essa é a realidade, mas não dá para falar. Alguém chegar para uma mãe, que é a história do chegar no velório e falar, olha, a vontade de Deus, eu quero enforcar esse Deus. Pega ele para mim e eu já acerto as contas com ele já. Já. Né? Não precisa esperar eu chegar lá. Eu pego ele agora e nós resolvemos isso no tapa. Sim. Mas como é que mas para nós, e isso está acontecendo com a Conceição e com várias outras pessoas que acabam, e aí realmente entendendo a doutrina espírita, ou mais do que entendendo, interiorizando o que a doutrina nos apresenta de consolo e de esclarecimento, principalmente, e começa a enxergar de outra forma. Claro que eu sempre digo, e nós vamos continuar fazendo isso, eu vou continuar sentindo saudade da minha mãe, vou continuar do parente, do filho e tudo mais, mas quando nós nos convencermos ou acreditarmos mais ainda de que
era o necessário e mais, era o que era melhor para quem passou e para muitos que estão à volta, muda absurdamente a visão do que eu vou fazer daqui para amanhã. Isso. Perfeito. Perfeito. Perfeito, Alexandre. E, Alexandre, não tem nada de errado em sentir saudade. Não, claro que não. Poxa, nada de errado. É claro que tem que ser aquela saudade boa, né? Aquela saudade que acalenta, aquela saudade das coisas boas, aquela saudade que fortalece e que faz, como você tão bem colocou, que você prossiga para que a sua mãe continue a ter orgulho de você aonde ela estiver. Para que você... Porque qual é o orgulho da mãe, do pai e do professor? Que o aluno use as lições dadas para ser feliz. Então, quando a gente se separa, muitas vezes é porque a vida entendeu que a gente pode andar sozinho. E pode colocar à prova o que supostamente a gente aprendeu. Então, é possível que essas separações nos dê a oportunidade para a gente levar o troféu das nossas conquistas quando a gente se reencontrar. Então, você disse muito bem. E falando sobre a questão do velório, que não pode falar essas coisas de jeito nenhum, eu fico me perguntando se o velório é o último momento que você vai encontrar com a pessoa. Não é, gente. Você não pode visitar essa mulher, esse irmão, essa irmã, uma semana depois do velório. É proibido. Proibido. Porque uma semana depois, você pode dizer muito mais coisas. Você concorda, Alexandre? Ou pelo menos abraçar sem falar bobagem. Sem Que já é Não, isso já é divino. Né? Não, e isso já pode no próprio velório, certo? No velório, a presença, o silêncio e a oração são divinas. Agora, uma semana depois, vamos lá tomar um café, né? Como que a senhora está? Como que você está? Ouve a pessoa, faz atendimento fraterno em casa, né, Alexandre? Né? E aí você pode, de leve, conforme como ela está, colocar algumas coisinhas para pensar, porque ela saiu do calor do impacto. Agora, parece que o velório é o último instante que você pode fazer alguma coisa. Não é. Então, é uma situação muito cômoda também, né? Aí eu vou lá no velório, já cumpri minha obrigação, não cumpriu nada. Não cumpriu nada. Né? A gente pode ajudar muito depois. Né? Então, é preciso ver o quanto a gente, de fato, se preocupa com essas situações. Né? Então, está nas nossas mãos, né, Alexandre? Está nas nossas mãos. O que cada um de nós será que vai decidir fazer? Porque sabe qual é o meu medo, Alexandre? O meu medo é que a gente... E aí eu falo de mim, inclusive. Tá? É que a gente ouça essas palavras que estão sendo ditas aqui, ache lindas. Ah, nossa, que bom, né? Olha, é verdade, né? E pronto, acabou. Vamos para a próxima palestra? Ah, eu vou no YouTube, vou assistir a outra, amanhã eu quero outra, e outra, e outra. E aí? Né? Eu preciso ler 200 livros para ser espírita? Não. Eu preciso entender o primeiro. E viver o primeiro. Né? Então, assim, eu acho que ninguém vai discordar do que a gente está falando aqui. E o objetivo, eu acho que nem é que concordem ou discordem, mas o objetivo é que isso impacte, né? Que isso altere, para que as lágrimas sejam menores. Esse é o nosso desejo, né, Alexandre? Ou, pelo menos com mais entendimento, né, Edgar? E esse é um questionamento que a gente faz, às vezes as pessoas acham, eu falo isso para a Ana, às vezes, de vez em quando, a hora que eu falo, eu falo, e agora já foi. Não dá mais para apagar, tá na internet, agora tá ao vivo. E as pessoas gravam e depois editam e me mandam, que é para você lembrar da bobagem. Mas eu falo sempre isso. Gente, hoje nós temos uma imensidão de oportunidades. Acabamos falando isso lá no começo, né? Muito maior do que antes da pandemia. Nós estávamos restritos a 100 quilômetros da onde a gente estava, inclusive com palestrantes, enfim. E hoje isso acabou expandindo muito mais, né? Mas o questionamento sempre que eu faço é esse, eu falo isso muito para a Ana aqui, falo isso muito quando a gente está no estudo, principalmente da quarta. Gente,
perder muito tempo à toa, É. ficar 1 hora na frente do computador ou do celular, para não Fazer mais nada. para que isso não tenha algum tipo de influência no que eu vou, pelo menos, pensar. Não sei se eu vou conseguir fazer amanhã cedo. Ok. Mas, pelo menos, na hora de deitar, eu falo assim, Jesus, ai, não deu. Ai. Pelo menos isso. Porque, gente, Sim. se eu acabar qualquer palestra, qualquer estudo, e não precisa ser espírita, nós temos outros irmãos de outras religiões e tudo mais, e o evangelho do Cristo. Eu sempre digo isso, eu dou esse exemplo, a Ana fica brava. A hora que alguém chega para mim no atendimento fraterno e fala, você tem evangelho lá? Não, o evangelho é meu livro de cabeceira. Eu falo, porque, gente, minha cabeceira tem copo de água, celular, eu derrubo tudo em cima e tal, então, se está na cabeceira, dançou, porque eu não abro, porque tem um monte de coisa em cima. Então, eu acho que é muito disso que você falou, quer dizer, se nada de 1 hora da palestra de terça, ou do estudo da quarta, ou qualquer outra coisa que você vai assistir, não, no mínimo, me incomodar, ou o evangelho, a hora que eu abro qualquer página, acho lindo, e é lindo desde que eu consiga colocar em prática, porque senão ele é assustador, acaba não tendo muito sentido. Né? É perda de tempo. A Ana fica brava, não, parece que você não quer que tenha ninguém assistindo. Mas não é que eu acho que 1 hora escutar o Alexandre, o Edgar, o Haroldo Dutra ou o Divaldo falando e assistir Netflix, assiste Netflix, gente. Sim. Distrai mais e não fica escutando esse tipo de coisa à toa. É verdade. Né? Concordo plenamente com você. Sabe o que eu tenho dito? Eu tenho sido mais rude que você. Eu falo assim, gente, não se pode, vou dar um exemplo, não se pode ler as obras espíritas como quem lê jornal. Não pode. Vou dar um exemplo, eu não sou exemplo para ninguém, mas eu tenho uma metodologia. Eu queria contar para vocês pode ser útil. Quando eu entrei na mocidade, e isso eu estava falando, eu tinha 15 anos, né? Eu tenho 56, tá? Eu morava em Veracruz, meu pai me levava aos domingos em Marília para assistir a mocidade. E meu pai tinha uma fita cassete, acho que os jovens de hoje não sabem o que é isso. Não sabem o que é. Não sabe o que é. Tinha uma espécie de CD que não era CD, tá bom? Que tinha 15 mensagens faladas do Chico. Mensagens de Emmanuel, de outros, que o Chico falava, na voz do Chico, Alexandre. E a gente ia ouvindo. Em quase todas as viagens, meu pai colocava essa fita cassete. Por obra divina, antes que essa fita cassete fosse destruída, eu consegui extrair dela e transformá-la num CD e depois num MP3. E quase todas as viagens que eu faço, eu ouço essas, acho que são 12 mensagens, há mais de 40 anos. Eu quase sei de cor, mas eu não as aprendi ainda. Ela tem, existem algumas frases nessas mensagens que me tocam de um jeito, e às vezes eu estou ouvindo, eu paro no mesmo lugar para continuar a viagem pensando. Porque eu quero que aquilo penetre em mim. A minha esposa fala assim, mas você vai ler esse livro de novo? Sim, porque esses livros que estão aqui atrás não são só livros espíritas, tá? Mas os livros espíritas que estão aqui atrás, eu vou ler o resto da vida. O que eu não vou ler o resto da vida, eu passo para frente. Então, Paulo Estevam, eu vou ler o resto da vida, não tem jeito. André Luiz, vou ler o resto da vida. Entendeu? Eu grifo, e leio de novo, e parece... Entendeu? Então, por quê? Porque eu quero entender. Tem que fazer sentido. Tem que me transformar. Então, vou dar um exemplo. Uma vez o Arthur deu uma palestra em Agudos, e graças a Deus foi gravada, na época do presencial ainda, sobre a vontade. Eu estudo essa palestra até hoje. Ele faz 2 por dia. Eu estou empacado naquela ainda. Não que eu não assisti outra, mas essa eu estudo, eu ouço, eu anoto. Gente,
Ele faz uma referência ao livro, eu vou no livro. Talvez eu seja um exagerado, né? Mas, assim, a gente precisa de qualidade, de profundidade e não de superficialidade. Não é ler jornal. Mas aproveitando, mas aproveitando só para a gente não passar muito, para variar, né? Ontem eu tive com os meninos lá, que eu te falei, lá no Redenção, o Luizinho estava aí, há 2000 anos, e eu fiz justamente esse comentário. Gente, para pegar o 2000 anos e ler como se assiste filme no Netflix, não perca tempo. Isso é um sacrilégio com o meu livro. Eu quero enforcar quem fala que, eu li, achei bonitinho. E é aquilo que eu falo, gente, a hora que alguém fala para mim, que eu falo do Evangelho, mas lembrando de ontem, eu comentei isso, o Manu fez comigo, eu falei, gente, quem lê Paulo Estevão, a 2000, a todos eles, mas e lê, e fala assim, é uma história bonita. O Renúncia, uma vez alguém falou para mim, nossa, mas que história romântica. Aquilo me dá uns calafrios que eu acho que dá tremedeira. Fala, Jesus, e agora eu preciso pegar o livro de novo e ler, que acho que eu não entendi nada. Aí eu fico culpado. Mas é justamente isso. E aí nós estamos falando dessas obras. E quando a gente traz para a codificação, principalmente para o Evangelho, mais ainda, Edgar, eu falo aqui, toda vez que a gente faz o Evangelho na quinta-feira ao vivo e a gente abre, teve gente que fala, mas de novo o Evangelho? Eu falei para Ana, gente, não dá para trocar, não me inventa colocar outro livro para ler e inventar história e tal, porque o Evangelho, cada página que abre, se eu ler só 3 linhas em 1 hora, não vai dar para o meu dia, já vai ser um transtorno para eu conseguir tentar entender o que aconteceu. Exato. E é isso que eu acho que falta para nós, né? E trazendo para a nossa realidade da doutrina espírita. Porque senão nós vamos fazer, aproveitando esse comentário que você fez, senão nós vamos ficar assistindo palestra, e não vai acrescentar em nada, né? Olha, eu acho que por ser palestrante eu posso atacar em causa própria, em vez de defender causa própria, né, Alexandre? Assim, se ninguém mais fizer palestra no mundo, nós vamos ter material assim divino à disposição, né? Divino. É claro que eu respeito muito as palestras, porque é sempre uma nova forma de colocar as coisas, uma nova forma de colocar as mesmas coisas, e a gente precisa desses ângulos tão diferentes. Mas, às vezes, nós mesmos na mesma palestra, né, Edgar? Sim, sim. Então, assim, não estou condenando o fato de continuarmos a fazermos palestras, mas... Que não precisava, não precisava. Não precisava. Mas, veja, eu fico pensando, né? Só precisava do Evangelho. Aí o Chico escreveu 400 e tantos livros, né? Por quê? Porque a gente, na nossa diversidade de entendimento, a gente precisa de todos esses ângulos diferentes, né? De todos esses ângulos desse diamante diferentes. Então, evidentemente que o Pai sabe o que faz, né, Alexandre? Só que faz. Bom, Edgar, mais uma vez, né? Obrigado. Infelizmente, não foi presencial ainda, mas com certeza. Logo. Bom também, Alexandre. Foi tão bom. Juntos. Sempre é bom, sempre é bom. Bom, agradecer a todos que participaram, a gente um monte de comentário. A gente acabou não colocando todos, não comentando todos, porque acabamos falando mais do que os comentários. Mas agradecer a todos que participaram. Então, amanhã nós temos estudo às 8 horas, todos convidados. Edgar, obrigado de novo, beijo para você, para a Marisa. Estamos morrendo de saudade, mas logo nós vamos estar todo mundo juntos. Tá Olha, bom? Um abraço muito forte no coração de todos vocês. Obrigado mesmo a você, Alexandre, a Ana, todo mundo e a quem esteve conosco aqui. Grande abraço, viu? Gente, Valeu. Boa noite. Tchau.